Olá, meu nome é Ingrid, eu sou aluna do curso de especialização em Inovação e Tendências na Educação do Instituto Federal Baiano, IFBaiano. Eu vou apresentar um trabalho aqui da disciplina Tecnologias Educacionais, que tem como professor formador o professor Dr. Danilo e a mediadora, professora doutora Shirley. Vou dar início aqui à apresentação deste trabalho. Bom, para a gente poder entender o que são tecnologias educacionais, é importante a gente entender o que é uma tecnologia, né? Então, de acordo com Magrani, a palavra tecnologia, ela deriva dos vocábulos gregos tekne, que é a arte, indústria, habilidade, e logos, que é argumento, razão. A tecnologia, em sua etimologia, consiste, portanto, no conjunto de conhecimentos, saberes, argumentos e razões em torno de uma arte, ofício ou de um fazer determinado. De outra forma, pode ser entendida como um conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento, voltado para as necessidades humanas. Então, aí nós temos aí o que é a tecnologia. E aí a gente percebe que a palavra técnica, ela antecede a tecnologia, né? Porque a técnica, ela é um conjunto de conhecimentos e habilidades que são desenvolvidos pelo homem para melhorar a sua forma de viver. Então, por exemplo, se a gente for pensar na pedra lascada, por exemplo, o homem ele precisava de um elemento pontiagudo para poder facilitar o corte da carne dos animais. Então, assim, quando a gente vem a pedra lascada, que a pedra já fica pontiaguda, que vai facilitar esse corte, isso é uma técnica. Então, hoje nós temos a faca, mas para chegar na faca, que é uma tecnologia, nós tivemos que passar por todo um processo de técnicas que desenvolveram esse instrumento que hoje facilita a nossa vida através do corte. Com as tecnologias educacionais, a mesma coisa. Então, por exemplo, o quadro branco é uma tecnologia, né? E é uma tecnologia que está presente até os dias atuais, né? Então, assim, você usava o quadro de giz, né? O giz, que deixava um pó e tudo mais, e aí depois você passou a usar o quadro branco com o pincel atômico. Isso, para a época, evidentemente, foi uma tecnologia muito importante que é utilizada até os dias atuais. Bom, o trabalho, essa atividade, ela consiste em incorporar, né, duas tecnologias na prática pedagógica ou na prática docente. E aí eu escolhi duas tecnologias educacionais, que é o Google Forms e o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem. E vou explicar aqui o que é o Google Forms. O Google Forms é uma ferramenta gratuita do Google, ou seja, qualquer pessoa que tem uma conta Google, né, ela pode criar e gerenciar formulários online para coletar informações, como pesquisas, aplicar questionários, inscrições e outros tipos de dados, né? É uma ferramenta de fácil utilização, acessível através de um navegador web e que oferece recursos como colaboração em tempo real e análise de resultados. Então, assim, a facilidade, o bom do Google Forms é porque, por exemplo, na minha época da graduação, eu fui a campo e eu apliquei um questionário no papel, né? E isso em 2012. E aí eu apliquei um questionário no papel com os alunos e eles preencheram, escreveram. E hoje, com o Google Forms, você envia esse link para a pessoa e a pessoa, de onde ela estiver, no horário que ela tiver disponibilidade, ela preenche esse questionário e você, depois, posteriormente, você consegue fazer o tratamento de dados a partir das respostas dessas pessoas que vão preencher esse questionário. Então, é muito bacana, assim, hoje. Muito provavelmente eu não utilizaria, né, o papel, eu utilizaria o Google Forms porque facilitaria bastante a minha vida, otimiza tempo, então ajuda bastante. O AVA, por sua vez, que é o ambiente virtual de aprendizagem, é uma plataforma online que simula uma sala de aula utilizando um ambiente virtual. É um sistema que permite que professores e alunos interajam, compartilhem materiais, realizem atividades e acessem recursos educacionais remotamente. O AVA visa otimizar o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo flexibilidade e acessibilidade aos alunos, independentemente da localização geográfica. Eu confesso que antes da pandemia eu tinha um pouco de resistência com essa questão do ensino à distância, dessa questão dos ambientes virtuais, eu era um pouco resistente e hoje eu assim vejo como uma ferramenta maravilhosa, porque assim você consegue no horário que você tem disponibilidade, de você estar ali se dedicando, prestando atenção, estudando. Então assim, eu percebo que é uma excelente ferramenta e ajuda. Se o aluno tiver realmente interesse, é maravilhoso, né? Então assim, é bom tanto para o professor quanto para o aluno. Esse ambiente é maravilhoso. Então assim, os mais populares
ambientes virtuais são o Moodle, o Google Classroom, o Canvas e o Blackboard. Bom, essa proposta de atividade, eu pensei em realizar uma atividade com os alunos do primeiro ano do ensino médio, na disciplina de Geografia. Obviamente que ela pode sim ser aplicada com alunos dos anos finais do ensino fundamental, já que hoje em dia a gente tem esses alunos, esses meninos, a partir de 12 anos, já muito inteirados sobre as tecnologias, já possuem celular, mas eu quis fazer com alunos de primeiro ano, porque eu acho que eles vão... para eles vai ser mais fácil compreender esse ambiente virtual, né? Então, assim, inicialmente, eu pensei em aplicar um questionário do Google Forms como uma forma de avaliação diagnóstica, né? Com perguntas para verificar se os alunos têm acesso à internet, como se dá esse acesso, se eles têm plano de dados ou rede Wi-Fi, como funciona essa questão e se eles têm interesse também, se eles acham que essa atividade da criação de um ambiente virtual, que é uma atividade posterior, né? Primeiro eu vou aplicar o Google Forms, que é o formulário, e depois a gente vai pensar como vai ser esse ambiente virtual a partir das respostas dos alunos, né? Então, primeiramente, a gente aplica o questionário. Aí aqui eu criei um questionário, né? Eu criei o questionário e vou mostrar aqui para vocês. Bom, eu não coloquei a avaliação diagnóstica porque muitas vezes para os alunos você tem que ter uma linguagem mais clara e objetiva, né? Porque vocês vão perguntar, professor, o que é uma avaliação diagnóstica? Então, eu coloquei, né, como é o seu contato com o virtual, com a internet. E aí eu pedi para eles colocarem a identificação deles, né, para poder facilitar esse contato. Se possui celular, sim ou não, se possui tablet, notebook ou computador de mesa, se tem planos de dados de internet no celular, porque nós sabemos que, a depender da realidade da escola, tem alunos que vão ter plano de dados, tem outros que não vão ter, tem aluno que vai ter Wi-Fi em casa, tem outros que não vão ter. Então, para poder entender melhor sobre isso, perguntei se tem Wi-Fi em casa, como utiliza a internet, se a escola criar uma plataforma de vídeo, se ele acha que isso vai ser interessante para as aulas, a opinião dele para entender se o aluno tem interesse nessa atividade e se ele teria mais interesse na disciplina se houvesse uma plataforma com jogos, uma plataforma mais interativa, né? E aí perguntei a opinião, se eles acharam o questionário útil e... Eu coloquei emojis porque os alunos hoje em dia eles gostam muito de emojis, então é bom você estar bem inteirado assim, sobre a linguagem, né, que os adolescentes usam. Esse foi o questionário do Google Forms. Aí agora, depois do tratamento, né, desses dados colhidos no questionário, porque assim, não adianta... eu quero criar um AVA, mas se os alunos não tiverem acesso à internet, não vai adiantar de nada. Então é importante você tratar esses dados e ver se é possível realmente, dentro de uma perspectiva de que é possível. Então nós vamos agora para a segunda parte, que é a criação do AVA, né? Eu escolhi o Moodle como a plataforma, né? Porque o Moodle você pode colocar arquivos em PDF, Word, vídeos, pode fazer fóruns, pode fazer quiz. Então, assim, tem várias coisas interessantes que é possível fazer no Moodle, né? E eu usei como exemplo o meu acesso a esse curso. Eu usei aqui como exemplo, aqui a gente pode ver as disciplinas disponíveis, aí a gente vê os arquivos em PDF para que possa acessar, fazer a leitura, isso em qualquer horário que eu tiver disponível. Isso para os alunos pode servir para revisão de provas, revisão de conteúdo, porque, por exemplo, se eu der um conteúdo hoje de geografia física do Nordeste, por exemplo, para eles explicarem relevos, bacias hidrográficas, etc., e se eu der esse assunto hoje e uma avaliação, um trabalho vai ser daqui a um mês, eles têm esses vídeos e esses acessos que eles podem verificar antes e fazer uma revisão. Então, isso assim ajuda tanto para o aluno quanto para o professor, né? Aí aqui, que é possível colocar vídeo. Esse aqui é um ambiente virtual, né, de aprendizagem a partir do Moodle. E aqui eu coloquei o link do formulário, né? Caso que alguém quiser acessar o formulário, as referências. Usei Magrani com o texto, o livro, né? A Internet das Coisas. E agradeço muito pela atenção, e é isso. Obrigada.